Oi, gente, a história de José é grande, né? Bem grande. Vamos para a parte 4 agora? José do Egito, parte 4. Vamos lá. A última recordação que ele tinha de José era que de um menino. Estamos falando aqui dos irmãos de José, né? Quando eles vão lá no Egito buscar provisão. E já tinha, né, passado ali, mas vai mencionar na mensagem no vídeo anterior, quando chegaram ao Egito, tiveram que procurar o governador, que agora se apresentou como Cefanete Paneia, e não como José, para comprar trigo. Já fazia mais de 20 anos que eles haviam visto José, e José a eles também. A última recordação que eles tinham de José, ele ainda era um menino de 17 anos, machucado e todo ensanguentado por todos os maus tratos que havia recebido dos seus próprios irmãos, agora ali na sua frente de volta. Quando viram o oficial egípcio da alta posição, que usava anel sinete de faraó e maquiagem tradicional que os oficiais egípcios usavam e o colar de ouro de autoridade, os irmãos não reconheceram nele o menino franzinzo que quase havia matado no passado. Não tinha como. Mas já os irmãos estavam a mesma coisa, no mesmo tipo, no mesmo, né, cultura. Tinha envelhecido, mas eram os mesmos ali. Não tinha feito toda esta produção de mudança. Por isso, né, José, no mesmo instante, José reconheceu os irmãos, mas não se revelou para ele. Pelo contrário, começou um jogo complicado que tinha por objetivo forçá-los a confrontar a culpa pelo modo como havia tratado. Ele o acusou de ser espião, jogou-os na prisão por 3 dias e submeteu a um duro interrogatório, durante o qual eles admitiram que havia outro irmão Benjamim. Nesse meio tempo que eles ficaram como reféns, eles discutiam entre si a sua própria língua e confessavam com sua própria língua, sem saber que o governador que lhe havia falado através de um intérprete era capaz de entendê-los, e eles diziam: quando irmãos se perguntavam se aquela situação que estavam vivendo no Egito não seria devido à maldade que havia feito ao seu jovem irmão há anos atrás. José teve de se afastar para ocultar os seus sentimentos e chorar profundamente, como vai dizer Gênesis 42, de 21 a 24. José finalmente concordou em vender-lhe trigo, com a condição que deixasse um irmão como refém, e fosse para casa e voltasse com o Benjamim. Simeão foi escolhido para ser deixado para trás. José então ordenou aos guardas que devolvesse o dinheiro, escondendo-o secretamente na bagagem deles com trigo. O caminho de casa, quando descobriram o dinheiro, eles ficaram apavorados. Perceberam que estavam envolvidos em algo que não conseguiam entender e acharam que ser um castigo de Deus. Gênesis 42, 28. Quando eles chegaram a casa, Jacó ficou perturbado com a existência do governador egípcio. Ele ainda não sabia que era José e se recusou a arriscar a vida de Benjamim, acreditando por certo que Simeão já estava morto. No entanto, à medida que a fome aumentou, ele teve que ceder. Por fim, enviou o filho, incluindo Benjamim, de volta para o Egito. Jacó lhe disse sabiamente para levarem de volta o dinheiro encontrado nas bolsas, e mandou um presente para o senhor egípcio: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, alcatira e ládano e piscácia e amêndoa. Gênesis 43, 11. Quando chegaram, eles ficaram surpresos por não serem recebidos como inimigos, mas como convidados de honra. Foram tratados como reis, bebendo vinho e jantando no palácio de José. Quando entregaram a José o presente enviado por Jacó e lhe apresentaram Benjamim,
José teve que deixar novamente a sala para eles não vissem suas lágrimas. José mandou servir seus irmãos porções escolhidas da sua própria mesa, sendo o maior para Benjamim. E depois eles foram enviados de volta para casa, não só com o trigo solicitado, mas também com grande honra. Entretanto, José novamente ordenou aos administradores que colocassem secretamente o dinheiro e escondessem a sua taça de prata na bagagem de Benjamim. Assim que passaram pelo portão da cidade, os irmãos foram detidos pelos guardas do palácio, acusados de roubar o seu anfitrião de maneira ingrata. Certo de que eram inocentes, eles se ofereceram como escravo se qualquer um fosse achado, se alguma prova de roubo fosse achada. O guarda disse que somente o ladrão se tornaria escravo. A busca tensa começou pela bagagem de Rúben, encerrando-se na bagagem de Benjamim, quando a taça de José foi encontrada na bagagem de Benjamim. Aterrorizados, os irmãos voltaram todos e se prostraram diante de José, cumprindo assim seu sonho, implorando pela misericórdia de José, dizendo que o pai era idoso e morreria se algo acontecesse a Benjamim, seu querido filho caçula. Por fim, José ficou tão emocionado que dispensou todos os seus servos e se revelou aos seus irmãos, dizendo que Deus lhe havia enviado à frente deles para preparar-lhe uma futura sobrevivência. Gênesis 45. José, em uma explosão de emoção represada, chorou tão alto que todos os egípcios ouviram. Gênesis 45, 2. À frente deles para preparar-lhe uma futura sobrevivência. Gênesis 45. José, em uma explosão de emoção represada, chorou tão alto que todos os egípcios ouviram. Gênesis 45, 2. José lhe disse que havia ainda mais 5 anos de fome e os enviou para casa a fim de que trouxesse Jacó e toda a família para viverem no Egito. Além disso, José viu a mão de Deus em sua trajetória. Entendeu que o Senhor havia escolhido com finalidade de preservar o início da nação de Israel, Jacó e sua família, através da sua esposa. Gênesis 45, 7 a 8 e 50, versículo 20. Ou seja, José entendia que o que Deus havia feito por ele não fez por causa dele apenas, mas sim para que através dele Israel fosse preservado. Deus usou José como agente primário no cumprimento desta promessa. Enquanto isso, Faraó ficou tão comovido com essa história que enviou com generosidade presente para Jacó e prometeu: eu lhe darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra. Gênesis 45, 18. Arranjos foram feitos para a vinda de Jacó, e carruagens foram fornecidas juntamente com provisão para a viagem. Gênesis 45, versículo 21. O objetivo era garantir a segurança no trajeto para o Egito, do velho patriarca, que na época tinha 130 anos de idade. Gênesis 47, 8 a 9. Daqui a pouquinho eu termino com a quinta e última parte da história de José do Egito. Tá valendo a pena, não tá? Fique aí, quinta e última parte, já já.